Antes mesmo de se tornarem um dos cartéis mais temidos do México, os Los Zetas já carregavam treinamento militar e uma reputação de extrema violência. Mas o que realmente os diferenciou foi a forma como transformaram a crueldade em estratégia. Para impor respeito, punir traições e espalhar medo, o grupo ficou conhecido por métodos tão brutais que até hoje são lembrados como alguns dos atos mais perturbadores já atribuídos ao crime organizado, e é justamente nesses episódios que vamos mergulhar agora. No fim da década de 90, a cidade de Nuevo Laredo, na fronteira entre México e Estados Unidos, já era uma das regiões mais disputadas pelo crime organizado. A posição estratégica transformava o local em uma verdadeira joia para o tráfico de substâncias ilícitas. Quem controlasse aquela rota teria acesso a uma das passagens mais lucrativas do continente. Foi nesse contexto que Osiel Cárdenas Guillén, líder do Cartel do Golfo, tomou uma decisão que mudaria o rumo do crime organizado mexicano. Em vez de recrutar criminosos comuns para sua segurança, ele passou a atrair ex-militares das Forças Armadas do México. Oferecia salários melhores, benefícios e oportunidades que muitos deles não encontravam mais na carreira militar. O resultado foi o nascimento de um grupo altamente disciplinado. Eles eram treinados, obedeciam à hierarquia e possuíam experiência em combate. Com o tempo, ficaram conhecidos como Los Zetas. O nome surgiu dos códigos de rádio usados pelos integrantes das Forças Especiais Mexicanas. A letra Z fazia parte da identificação desses agentes durante operações. O apelido acabou acompanhando o grupo quando eles trocaram o uniforme militar pela vida no cartel. Em poucos anos, o crescimento foi assustador. Osiel investiu milhões para expandir sua força. Em 2003, estimava-se que já contava com cerca de 200 homens, quase todos com algum histórico militar. Enquanto isso, autoridades mexicanas e agências americanas observavam a ascensão daquela nova ameaça. Quando Osiel foi preso em 2013 e posteriormente extraditado para os Estados Unidos em 2007, muita gente acreditou que os Los Zetas perderiam força, mas aconteceu justamente o contrário. Sem depender mais do antigo líder, o grupo ampliou sua influência dentro do Cartel do Golfo e mais tarde passou a agir com autonomia. A disciplina militar, antes usada em operações oficiais do Estado, agora servia aos interesses de uma organização criminosa cada vez mais violenta. Os Los Zetas entenderam rapidamente que o medo podia ser tão eficiente quanto armas e dinheiro. Além dos confrontos contra grupos rivais, eles passaram a utilizar gravações brutais como instrumento de intimidação. O objetivo era mostrar o que acontecia com quem desafiasse suas ordens. Esses registros circulavam clandestinamente pela internet e tinham diferentes funções. Assustavam rivais, pressionavam comunidades e até ajudavam no recrutamento de novos integrantes. Em 2008, por exemplo, moradores de Nuevo Laredo encontraram um enorme banner instalado sobre uma rodovia movimentada. O material funcionava praticamente como um anúncio de emprego. Homens com experiência militar eram convidados a integrar o cartel em troca de bons salários, alimentação e benefícios. Parecia absurdo imaginar uma organização criminosa se promovendo de forma tão aberta, mas os Los Zetas construíram justamente essa imagem, a de um grupo que não tinha receio de desafiar limites ou demonstrar poder em público. Dentro do imaginário popular sobre organizações criminosas, existe a ideia de que mulheres e crianças permaneceriam fora dos conflitos diretos. A realidade, porém, mostrou que isso nem sempre acontecia. Em 2014, durante o auge da guerra entre os Los Zetas e o Cartel do Golfo, outro vídeo ganhou repercussão internacional. Nele, 4 mulheres apareciam cercadas por homens armados. 3 delas jamais tiveram a identidade confirmada. A quarta teria sido La Güera Loca, integrante associada ao grupo rival e considerada alvo prioritário dos Zetas. As mulheres passaram por um interrogatório violento, pressionadas a fornecer informações, permaneceram em silêncio ou recusaram a colaborar. Quando ficou claro que não obteriam respostas, os criminosos encerraram a tentativa de extrair informações e transformaram o episódio em mais uma demonstração de terror. A divulgação dessas imagens causou indignação até entre pessoas acostumadas a acompanhar notícias sobre cartéis mexicanos.
mexicanos. O caso expôs o nível de brutalidade adotado pelo grupo e destruiu qualquer narrativa sobre a existência de um suposto código de honra respeitado por todas as organizações criminosas. Para os Losetas, praticamente não existiam limites. Se havia alguma dúvida sobre até onde os Losetas eram capazes de ir para impor medo, os acontecimentos de San Fernando acabaram destruindo qualquer ilusão restante. No dia 24 de agosto de 2010, autoridades mexicanas encontraram um galpão isolado em uma fazenda na zona rural de Tamaulipas. Dentro do local, descobriram os restos de 72 migrantes. Todos haviam sido executados com disparos na cabeça. A notícia correu o mundo e colocou novamente o México no centro das atenções internacionais. Na época, muita gente acreditou que aquilo fosse um episódio isolado, uma tragédia tão extrema que dificilmente voltaria a acontecer. Mas estavam errados. Menos de um ano depois, San Fernando voltaria a ser palco de algo ainda maior. Em março de 2011, a guerra entre os Losetas e o Cartel do Golfo atingia um dos seus momentos mais violentos. Tamaulipas havia se transformado em um campo de batalha permanente. Mesmo após o massacre de 2010, milhares de migrantes continuavam cruzando o estado na tentativa de chegar aos Estados Unidos. Para muitos deles, o risco parecia compensar a esperança de uma vida melhor. Entre os dias 24 e 29 de março, vários ônibus que seguiam pela rodovia em direção a Reynosa foram interceptados por integrantes dos Losetas. Os passageiros foram retirados dos veículos e levados para áreas afastadas da civilização. Segundo as investigações, a operação teria sido coordenada por chefes locais do grupo, entre eles Edgar Montiel, conhecido como El Huachi, e Martín Omar Estrada Luna, apelidado de El Kilo. Os dois seriam presos posteriormente. Após denúncias sobre desaparecimentos na rodovia 101, militares receberam informações sobre uma propriedade chamada Rancho La Joya. Cartéis já eram conhecidos por transformar fazendas em centros clandestinos de detenção. Por isso, o local chamou atenção imediatamente. Quando chegaram à propriedade, os soldados entraram em confronto com integrantes do grupo. 4 perderam a vida durante a operação, 9 foram presos e 5 pessoas sequestradas foram encontradas ainda com vida. A partir dos depoimentos dos detidos, começaram as escavações. O que surgiu nos dias seguintes chocou até investigadores acostumados com cenas extremas. Valas clandestinas apareceram espalhadas pela região. Primeiro, o número de vítimas ultrapassou 100. Depois, chegou a 193 restos humanos. Até hoje, parte dos restos encontrados nunca foi identificada oficialmente. O massacre que transformou Allende em uma cidade fantasma, em março de 2011, os moradores de Allende, no estado mexicano de Coahuila, acordaram sem imaginar que estavam prestes a viver um dos episódios mais misteriosos e devastadores da guerra contra o narcotráfico. Com cerca de 23 mil habitantes, a cidade era conhecida pela pecuária e pela rotina tranquila do interior. Em poucos dias, tudo isso desapareceu. A onda de terror começou como uma vingança dos Losetas. O motivo teria sido uma suposta traição envolvendo integrantes ligados ao grupo. Meses antes, agentes da DEA, a agência anti-entorpecentes dos Estados Unidos, haviam conseguido convencer José Vázquez, um importante operador dos Zetas no Texas, a colaborar com as investigações. O objetivo era chegar aos irmãos Miguel Ángel Trevinho Morales e Omar Trevinho Morales, 2 dos criminosos mais procurados do México. Vázquez entregou números de identificação de celulares usados pelos chefes do cartel. Segundo relatos, ele alertou que aquela informação jamais deveria voltar ao México, porque isso custaria muitas vidas. Ainda assim, os dados foram compartilhados com autoridades mexicanas. Pouco tempo depois, a informação vazou. Quando os irmãos Trevinho descobriram que haviam sido delatados, decidiram promover uma retaliação sem precedentes. Para eles, qualquer pessoa ligada aos supostos informantes se tornava alvo, não importava o grau de envolvimento. Bastava um sobrenome, uma amizade ou uma relação distante. Caminhonetes carregadas de homens armados invadiram Allende e cidades vizinhas. Ranchos
negócios ligados à tradicional família Garza foram os primeiros a ser atacados. Trabalhadores que estavam nos locais acabaram levados junto. Ao cair da noite, incêndios iluminavam o horizonte. Armazéns e propriedades eram destruídos enquanto o medo tomava conta da população. Mas aquilo não terminou em poucas horas. Nos dias seguintes, os criminosos retornaram. Utilizando máquinas pesadas, demoliram casas, fazendas e estabelecimentos comerciais. O saque aconteceu em plena luz do dia. Segundo testemunhos e investigações posteriores, moradores chegaram a ser incentivados a levar o que encontrassem nos imóveis abandonados. Enquanto isso, centenas de chamadas denunciando incêndios, invasões e desaparecimentos chegavam às autoridades. Mesmo assim, a resposta praticamente não veio. Anos depois, surgiram acusações de que policiais municipais receberam ordens para não patrulhar a região nem atender pedidos de socorro. Também teriam sido orientados a entregar aos criminosos qualquer pessoa associada à família que havia entrado na mira dos Zetas. As suspeitas reforçaram uma das questões mais perturbadoras do caso. Até que ponto houve omissão ou colaboração das autoridades? Até hoje, ninguém sabe exatamente quantas pessoas desapareceram durante aqueles ataques. A cifra oficial fala em 28 vítimas entre eliminados e desaparecidos. Porém, investigações independentes e depoimentos de moradores apontam que esse número pode chegar a cerca de 300 pessoas. Os irmãos Trevino acabaram presos anos depois. Miguel Ángel foi capturado em 2013, enquanto Omar foi detido em 2015, mas as prisões não trouxeram respostas para Allende. Monumentos foram erguidos e promessas de justiça foram feitas, mas muitas famílias nunca descobriram o destino de seus parentes. O que aconteceu naquela pequena cidade permanece cercado por lacunas, silêncio e medo, e talvez esse seja o aspecto mais assustador dessa história. Não foi apenas uma chacina, foi um ataque que aconteceu diante dos olhos de uma comunidade inteira, deixando para trás perguntas que, mais de uma década depois, continuam sem resposta. Se os métodos atribuídos aos Los Zetas já pareciam extremos, alguns relatos posteriores mostraram que a brutalidade dentro do universo dos cartéis mexicanos continuou evoluindo de formas difíceis de acreditar. Um dos exemplos mais conhecidos envolveu o uso de animais selvagens como instrumento de terror. Embora essa prática não tenha sido exclusividade dos Los Zetas, facções derivadas do grupo e outras organizações rivais também passaram a ser associadas a esse tipo de crueldade. Entre elas estavam integrantes do cartel de Jalisco Nova Geração e, segundo investigações das autoridades americanas, também os chamados Chapitos, filhos de El Chapo. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, os Chapitos utilizavam diferentes formas de tortura para eliminar rivais e manter o controle sobre suas operações. Entre as acusações apresentadas em 2023, uma das que mais chamou a atenção foi justamente a de alimentar vítimas, ainda vivas, aos tigres. As autoridades também descreveram outros métodos empregados para causar sofrimento prolongado. Segundo os investigadores, pessoas consideradas obstáculos para o cartel eram submetidas a agressões sucessivas antes de serem executadas. O procurador-geral Merrick Garland afirmou que a violência fazia parte da própria estrutura da organização. O medo não era consequência das atividades criminosas, era ferramenta de trabalho. Talvez uma das partes mais perturbadoras dessa história tenha vindo do depoimento de um ex-integrante do cartel. Preso anos depois, ele resolveu falar sobre como havia sido recrutado. Segundo seu relato, tudo começou quando ainda era apenas uma criança. Ele tinha 12 anos quando foi levado para um ambiente cercado por homens armados. Sem entender o que estava acontecendo, viu várias pessoas ajoelhadas à sua frente. Ao perceberem o medo estampado em seu rosto, perguntaram se ele já havia tirado a vida de alguém. Ele respondeu que sim, mas era mentira. Na sequência, recebeu uma arma e uma ordem. Deveria atirar em uma das pessoas ajoelhadas. Sem enxergar qualquer possibilidade de recusa, ele fez o que mandaram. Depois disso, foi incorporado ao cartel. Passou a receber treinamento, aprender técnicas de combate e praticar tiros. Segundo ele, em algumas ocasiões, os alvos deixavam de ser objetos inanimados. O objetivo era transformar adolescentes em executores obedientes. O ex-integrante também descreveu uma espécie de jogo macabro usado durante os treinamentos. Segundo seu depoimento,
entretenimento, dezenas de rivais eram reunidos em um mesmo local, às vezes eram 50, em outras ocasiões mais de 100 pessoas. Então vinha a promessa: se conseguissem sair vivos dali, conquistariam a liberdade. As vítimas eram colocadas dentro de uma casa e forçadas a lutar pela própria sobrevivência. Em alguns casos, recebiam armas para tentar aumentar suas chances. Na prática, porém, aquilo apenas transformava o ambiente em uma disputa desesperada entre pessoas que tentavam ser as últimas de pé. Poucos sobreviviam. Segundo o ex-cartelista, a maioria não saía daquele lugar. Durante a entrevista, o homem afirmou que nunca teve prazer naquilo que fazia. Disse que executava ordens porque acreditava não ter escolha. Caso desobedecesse, poderia se tornar a próxima vítima. Ele admitiu ter participado de sessões de tortura e relatou que muitos novatos começavam realizando agressões consideradas mais simples dentro daquela lógica distorcida do cartel. Com o tempo, alguns acabavam se acostumando. Outros não conseguiam suportar. Segundo ele, o peso psicológico se tornou insuportável. Em determinado momento, percebeu que não conseguia mais continuar vivendo daquela forma. Foi um dos riscos que decidiu correr para tentar abandonar aquela realidade, mas nem todos os depoimentos mostravam arrependimento. Outro ex-integrante preso demonstrou uma postura completamente diferente ao falar sobre o passado. Questionado sobre quantas pessoas havia eliminado, respondeu que já tinha perdido a conta. Depois concluiu que o número provavelmente ficava entre 20 e 30 vítimas. O mais assustador não era a incerteza, era a tranquilidade com que falava sobre aquilo, sem culpa aparente e sem hesitação, como se estivesse apenas lembrando de uma fase comum da vida. Ao longo dos anos, os Los Zetas se tornaram sinônimo de brutalidade dentro do crime organizado mexicano. Seus métodos influenciaram outras organizações, ajudaram a intensificar a militarização dos cartéis e ampliaram um ciclo de violência que atravessou gerações. Mas talvez a parte mais difícil de compreender seja perceber que muitas dessas histórias envolveram pessoas que entraram ainda adolescentes, foram treinadas para perder a sensibilidade diante do sofrimento alheio e aprenderam que desobedecer podia custar a própria vida. Alguns carregaram arrependimento pelo resto dos dias. Outros pareciam não sentir absolutamente nada. E talvez seja justamente essa diferença que torne tudo isso ainda mais perturbador. Entender que, por trás da reputação monstruosa dos Los Zetas, existiam pessoas capazes de fazer escolhas completamente opostas diante da mesma escuridão. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.